Bom dia, turminha do segundo ano, tudo bem? Hoje vamos continuar com as atividades da apostila de língua portuguesa do terceiro volume. Vamos lá? Então, pegue a sua na página 13 e me acompanhe com a leitura dessa página. Então, vamos lá? Poema. Leia o poema. O título do poema é A Semana Inteira. Então, a segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira para comprar um pimentão. A quarta foi a feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira. Tem banana? Tem mamão? Sábado não tem feira. E domingo também não. Então, esse poema é de Sérgio Caparelli, A Semana Inteira. Página 14. Atividade número 2. O texto que você acabou de ler é um calendário, um poema ou um rótulo. Então, vocês vão marcar a opção certa. 3. De acordo com o texto, responda as questões. A letra A. Quem foi à feira? Quem será que foi à feira? Será que foram os dias da semana? Então, volta lá no poema e descubra quem é que foi à feira. A letra B. Quando não tem feira? Qual é o dia da semana que não tem feira? Então, vocês vão lá no poema também e vão descobrir quais são os dias. 4. O que cada um foi comprar na feira? Então, a segunda foi fazer o que na feira? Será que foi comprar banana, pimentão, agrião, quiabo ou feijão? Então, de acordo com o poema, a segunda foi comprar feijão. Aí eu vou ligar na palavrinha feijão. A mesma coisa eu vou fazer com a palavra terça, quarta, quinta e sexta, certo? Rimas. Atividade 5. Leia as palavras que rimam no poema e pinte a parte igual delas. Todas essas palavras, elas estão rimando. Então, vocês irão pintar as partes iguais. Quais são as partes iguais? Por exemplo, feijão, agrião. Então, as duas partes iguais seriam o ão. Então, eu vou pintar, certo? De todas elas. 6. Escreva 3 nomes de frutas que terminam com ão. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, você pode estar olhando em jornal, em revista, as palavras, algumas frutas, né, que rimam com a palavrinha ão. Eu só vou falar uma, tá? Por exemplo, limão. Agora, as outras duas, vocês vão descobrir, combinado? Página 15. Letras, sílabas e palavras. Escreva a letra inicial dos nomes dos alimentos. Depois, leia e descubra a palavra formada. Então, o primeiro alimento eu tenho a framboesa, eu tenho a ervilha, inhame, rabanete e abacaxi. Vocês irão escrever só a letra inicial de cada uma, tá? E vão descobrir outra palavra. 2. Escreva o nome dos alimentos da atividade anterior, observando a ordem alfabética. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir qual é qual é o primeiro alimento que começa com a letra A, abacaxi. Então, eu vou escrever aqui. Depois eu vou olhar se tem algum com a letra B, com a letra C, certo? E vou só escrever os alimentos que tem aqui, tá bom? 3. Ligue as palavras iguais, escritas com tipos de letras diferentes. Complete os espaços que faltam com o mesmo formato de letras da coluna. Então, eu tenho a palavra feijão, né, da primeira coluna. Eu vou procurar onde é que está a palavra feijão na segunda coluna e vou ligar. Então, eu vou observar, depois que eu ligar, tem uma setinha pretinha que tem um quadradinho em branco. Eu vou escrever a palavra dentro desse quadrado ou desse retângulo, a palavra feijão com a letra cursiva. A mesma coisa eu vou fazer com a palavra pimentão, né? Observam que na palavra pimentão, tá? Já está na coluna do meio. Então, na primeira coluna não tem nome nenhum. Então, eu vou escrever a palavra pimentão com a letrinha caixa alta. Depois, eu vou descobrir aonde é que está a outra palavra pimentão com a letra cursiva e vou ligar, certo? Mesma coisa eu vou fazer com a palavra pão, agrião, mamão e não, tá? Página 16, atividade 4. Identifique as letras e as sílabas das palavras. Então, eu tenho a palavra feijão. Eu vou colocar cada letrinha dentro de um quadradinho desse e depois vou separar em sílabas. Feijão. Eu vou colocar uma sílaba fei
e a outra sílaba, jão. A mesma coisa eu vou fazer com a palavra agrião, pão, mamão e pimentão. Atividade 5. Agrupe as palavras de acordo com a quantidade de sílaba. Então, as palavras com uma sílaba, eu vou escrever nessa coluna. A palavra com 2 sílabas, eu vou escrever na coluna do meio. E a palavra com 3 sílabas, eu vou escrever na terceira coluna, certo? De acordo com a atividade do número 4, são as palavras. 6. Que tipo de letra não pode faltar em uma sílaba? Consoante ou vogal? O que é que vocês acham que não pode faltar? Certo? Então, vocês vão marcar a opção correta. Vamos para a página 17. Atividade 7. Encontre e circule a palavra que começa com a primeira sílaba do nome do que cada imagem representa. Então, eu tenho feijão. Eu posso até escrever do ladinho feijão. Qual é dessas que começa com a primeira letra? Então, é o fei, na feira. Então, eu vou circular a palavrinha feira. A mesma coisa eu vou fazer com agrião, depois pimentão e mamão, tá? Vou ver qual que começa com a primeira sílaba do nome, tá? De cada imagem. Presta atenção, tá bom? 8. Escreva as sílabas das palavras a seguir. Então, tem as palavras segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que são os dias da semana. Eu vou separar as sílabas. Ó, segunda, segunda. Depois, terça. Então, eu vou separar em sílabas, tá? Agora, pinte as sílabas de acordo com a seguinte legenda. De amarelo, você vai pintar as sílabas com 2 letras. Então, quais são as sílabas com 2 letras da palavra segunda? Então, que tem a sílaba que tem 2 letras, então, é o C e o da. Então, eu vou pintar de amarelo. Terça, qual delas que tem 2 letras? Terça. Então, é o sa, eu vou pintar de amarelo. E assim eu vou fazer com as outras palavras. De verde, sílabas com 3 letras. Quais são as sílabas que 3 letras da palavra segunda? Então, é o C? Não é, é o gum. Então, o gum eu vou pintar de verde. A mesma coisa eu vou olhar terça. Qual dessas que eu vou pintar? O T, vou pintar de verde. E a mesma coisa eu vou fazer com as outras palavrinhas. De azul, sílaba com 4 letras. Quais são as sílabas que têm 4 letras? Aí eu vou procurar quais são, aonde é que tá as 4 letrinhas e vou pintar de azul, tá bom? Página 18, atividade 9. Escreva a sílaba que falta na palavra que cada figura representa. Então, eu tenho a primeira figura, que é uma goiaba, depois a cenoura, a ameixa, azeitona, limão e pião. Então, eu vou escrever as sílabas que estão faltando. Goiaba. Então, vou escrever goi. Lembrando que o O e o I formam um encontro vocálico, que é o encontro de 2 vogais juntas, certo? Então, todas essas palavras, elas têm os encontros vocálicos, tá? Ó, cenoura. Então, o O e o U é um encontro vocálico, tá? Que são encontros de 2 vogais juntas. A mesma coisa vocês irão fazer com as outras imagens, tá? 10. Dos alimentos da questão anterior, de qual você mais gosta e por quê? Então, você vai ver qual é desses alimentos que você mais gosta e vai escrever. Eu, por exemplo, a prof, gosta muito do limão. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu gosto de limão, porque é um suco refrescante, né? Ou se eu gostar de goiaba, eu gosto de goiaba, porque ela é doce ou ela é azeda, certo? Então, isso vocês irão escolher e vai completar nessas linhas, tá bom? 11. Forme novas palavras seguindo as orientações abaixo. A letra A. Retire a sílaba do meio de cenoura. O que vai formar? Então, se eu tirar a sílaba, primeira sílaba, eu vou tirar o no. Então, vai ficar será. Então, vou escrever o nome, cera. Depois, junte a primeira e a última sílaba da palavra azeitona. Então, eu vou pegar a primeira
e vou pegar a última e vou formar o nome de uma pessoa. C. Retire a primeira sílaba de limão. Se eu tirar a primeira sílaba, eu vou formar uma palavra, tá? 12. Que outras palavras você consegue formar com as sílabas que formam as palavras da questão 9? Então, eu vou lá na questão 9, vou pegar aquelas sílabas da questão 9 e vou formar palavras, certo? Então, assim, vocês podem estar formando 4 ou 5 palavras, vai de acordo com as palavras que vocês irão descobrir, tá bom? Então, qualquer coisa, é só vocês me perguntarem, tá bom? Então, vamos para a página 19. Poema. Complete o último verso de cada estrofe com nomes de frutas que rimam com a palavra destacada. Então, dê um título ao poema. Então, depois que vocês completarem esse poema, né, com a palavra, que é uma palavra pessoal, tá? Então, vocês vão dar um título para esse poema. Por exemplo, ó, Dona Maria foi à feira na barraca da Dona Iraci. Ela comprou, o que será que ela comprou? Então, vou achar uma palavra ou uma fruta que rima com si, né? Com o i, que tem um i no final. Por exemplo, abacaxi, né? Dona Maria foi à feira na barraca de Dona Dora, comprou o quê? Né? Tem uma fruta. Dona Ana foi à feira na barraca do seu Jango. Comprou o quê? A palavra já tá aqui na minha boca. Dona Ana foi à feira na barraca de Dona Sebastiana. Comprou? O que será que ela comprou? Então, vamos pensar aí e vamos completar esse poema, tá bom? Atividade de número 2, não há necessidade de fazer, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Faça as atividades da apostila com muita atenção, tira uma foto dessas atividades, envia no privado para a prof, para ela poder fazer as anotações na planilha de desempenho, tá? Que a prof tá anotando todos que estão entregando as atividades bonitinho, tá bom? Então, estão com muita saudade, mas muita mesmo, tá? Um abraço bem forte e fiquem com Deus, tá? Vocês podem estar assistindo esse vídeo, tá? E responder na apostila de acordo com aquele cronograma que a prof postou no grupo, tá bom? Que é segunda, quarta e sexta. Porque a prof fez só 2 vídeos explicando o conteúdo todo do capítulo, tá bom? Então, vocês podem estar fazendo de acordo com o cronograma, tá bom, meus amores? Beijos!